Honda. Muito mais que um nome. Um verdadeiro símbolo de inovação, qualidade e uma das marcas mais poderosas do mundo. Hoje, presente em mais de 150 países, essa gigante da indústria automotiva nasceu das mãos de um jovem que começou varrendo o chão e cuidando de crianças. Aos 15 anos, Soichiro Honda era apenas um garoto desconhecido numa oficina de reparos em Tóquio, realizando as tarefas mais simples. Poucos imaginavam que aquele menino com um começo tão modesto desafiaria gigantes da indústria, criando um império que revolucionaria o mercado de motocicletas e automóveis. Como um simples menino japonês que cuidava de crianças, se transformou no criador de uma das marcas mais valiosas do mundo. Agora, vamos levar você de volta ao ano de 1906, para uma pequena vila no Japão, onde tudo começou. Soichiro Honda nasceu em 1906 na pequena vila de Tenryu, aos pés do Monte Fuji. Seu pai, Gihei Honda, trabalhava como ferreiro e consertava bicicletas nas horas vagas, enquanto sua mãe, uma habilidosa tecelã, ajudava a sustentar a família em meio a muitas dificuldades financeiras. A infância de Soichiro foi marcada por perdas dolorosas. 5 de seus irmãos morreram ainda crianças devido a problemas de saúde. Apesar disso, ele cresceu com uma curiosidade natural e um olhar atento para o mundo ao seu redor. Aos 8 anos, um acontecimento inusitado mudou sua percepção. Ao ouvir um barulho estranho, seguiu o som até se deparar com uma máquina sobre 4 rodas. Era um Ford modelo T, um veículo que ele jamais havia visto antes. Foi o primeiro carro que vi na minha vida. A emoção foi indescritível. Eu não conseguia entender como algo assim poderia se mover sozinho. Quando ele passou por mim sem nem perceber, me vi correndo atrás dele pela estrada, o mais rápido que eu conseguia. Relembrava Soichiro anos depois. Aquela experiência marcou profundamente o jovem, despertando uma curiosidade insaciável pela mecânica e pela engenharia. Ainda menino, Soichiro começou a aprender por conta própria. Afiava lâminas de equipamentos agrícolas e ajudava a consertar bicicletas, desenvolvendo um fascínio por motores e qualquer tipo de maquinário. No entanto, o mesmo entusiasmo não se refletia em seus estudos. Ele detestava ir à escola e preferia gastar seu tempo ajudando o pai na oficina. Seu desinteresse pelo aprendizado formal se refletiu nas notas baixas. Numa tentativa de esconder o desempenho ruim, Soichiro encontrou um pedaço de borracha e forjou o selo da família em seus boletins para evitar que o pai visse as avaliações. O esquema, porém, não durou muito. Quando foi descoberto, seu pai o puniu de forma severa, obrigando-o a ajoelhar-se por um dia inteiro sem comida como lição pela desonestidade. Em 1922, Soichiro se deparou com um anúncio de revista sobre uma empresa de serviços automotivos em Tóquio, chamada Art Shokai. Ele pensou que, sendo uma das mais renomadas da cidade, a empresa poderia estar à procura de novos funcionários. Motivado, escreveu uma carta perguntando sobre a possibilidade de um emprego e, para sua surpresa, recebeu uma resposta positiva. Com apenas 15 anos, Soichiro tomou uma decisão ousada. Abandonou a escola, deixou sua casa e partiu para Tóquio em busca de seus sonhos. Ao chegar na capital, ficou impressionado com a rapidez da vida urbana, uma realidade totalmente diferente da vila onde crescera. Quando encontrou o proprietário da empresa, Yuzo Sakakibara, ele já tinha uma tarefa pronta para Soichiro: cuidar de seu filho. No entanto, ao longo dos meses seguintes, Soichiro descobriu que, além de não receber pagamento, sua única função era carregar o bebê enrolado nas costas. A decepção foi grande, mas o que o manteve em Tóquio foi a vergonha de voltar para casa como um fracasso e ter que encarar seus pais. Com o tempo, o proprietário da Art Shokai se viu sobrecarregado pela alta demanda de seu negócio e finalmente recorreu a Soichiro para ajudá-lo. Inicialmente, Soichiro começou com tarefas simples, mas com dedicação e habilidades notáveis. Logo conquistou a confiança do proprietário, subindo gradualmente na empresa até se tornar um mecânico de confiança. O talento de Soichiro
não passou despercebido, e o dono da empresa decidiu treiná-lo não apenas para reparos mecânicos, mas também no lado comercial do negócio. Embora o trabalho de Sakakibara incluísse tanto automóveis quanto bicicletas, os carros não eram tão populares na época. Eles eram considerados um luxo, acessíveis apenas às pessoas de classe alta. Além disso, a maioria dos automóveis da época era de fabricação estrangeira. Foi por meio desse trabalho que Soichiro teve contato com uma grande variedade de veículos importados, como Lincolns, Mercedes, Daimlers e até motocicletas que eram trazidas para a oficina. Soichiro dedicou-se a expandir seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades. Foi através dessa empresa que ele foi apresentado ao mundo do automobilismo, um campo que mudaria sua vida para sempre. Naquela época, o automobilismo estava ganhando rapidamente popularidade na América, na Europa e até mesmo no Japão. Em 1923, Sakakibara iniciou a construção de carros de corrida com a ajuda de seus funcionários, incluindo Soichiro. O primeiro modelo produzido foi o Art Daimler, feito com um motor Daimler usado. O segundo, chamado Curtiss, foi construído utilizando um motor de um biplano americano Curtiss, colocado no chassi de um carro americano Mitchell. Esse carro competiu no 5º Campeonato Japonês de Automobilismo em 1924, conquistando uma impressionante primeira colocação, com o irmão de Sakakibara ao volante e Soichiro como engenheiro acompanhante. Foi uma experiência marcante para o jovem de apenas 17 anos, e a partir daí, o automobilismo passou a correr em suas veias. Em 1926, Soichiro foi convocado para o serviço militar, mas não passou nos exames médicos que revelaram que ele era daltônico. Com isso, foi dispensado do exército e pôde continuar seu trabalho na Art Shokai. Em 1928, Yuzo Sakakibara decidiu expandir seus negócios e inaugurou uma nova filial da Art Shokai em Hamamatsu. Para gerenciar a unidade, ele não teve dúvidas. Confiaria a responsabilidade a seu jovem aprendiz. Com apenas 21 anos, Soichiro foi escolhido para liderar essa nova etapa. No entanto, os primeiros meses foram difíceis. A oficina de Soichiro não conseguia atrair clientes, principalmente porque muitos não estavam dispostos a confiar seus carros a alguém tão jovem. Para sobreviver, Soichiro precisou se contentar com o trabalho que outras oficinas não queriam. Mas ele utilizou todo o conhecimento e a habilidade adquiridos ao longo dos anos para superar as dificuldades. Com o tempo, seu negócio começou a crescer. Na década de 1930, sua oficina havia se transformado, passando de uma operação solitária para uma equipe de 30 homens. O ritmo de expansão foi impressionante, e a demanda crescente fez com que Soichiro trouxesse sua esposa para ajudá-lo na administração do negócio. Embora fosse amplamente reconhecido como um mecânico excepcional, Soichiro também se destacava como piloto de corridas. Essa habilidade nacional o diferenciava de seus colegas e ajudava a fortalecer sua posição no mercado. Soichiro construiu um carro de corrida em Hamamatsu, com o qual conseguiu estabelecer um novo recorde de velocidade no Japão, alcançando impressionantes 120 km/h. Esse feito marcaria a história do país, com o recorde permanecendo intacto por mais de 20 anos. No entanto, as corridas daquela época eram muito mais arriscadas do que hoje. Em junho de 1936, Soichiro se envolveu em um grave acidente enquanto competia nos arredores de Tóquio, quase perdendo a vida. Seu braço esquerdo foi fraturado, seu ombro deslocado e seu rosto severamente ferido. Após passar vários meses no hospital se recuperando, Soichiro retornou às pistas apenas 4 meses depois. Contudo, sua família, preocupada com sua segurança, não aprovava seu retorno às corridas. Após diversas discussões com sua esposa e seu pai, Soichiro tomou a decisão de nunca mais competir. Em 1936, Soichiro começou a se sentir insatisfeito com seu trabalho de reparação e desejava algo a mais. Ele planejou expandir seus negócios, transformando a filial da Art Shokai em Hamamatsu numa empresa separada, voltada para a fabricação de peças automotivas.
No entanto, os acionistas da empresa se opuseram a essa ideia. Para eles, as operações e a carga de trabalho da oficina atual já estavam gerando lucros satisfatórios e não estavam dispostos a arriscar investir num novo ramo que consideravam desnecessário. Soichiro decidiu então criar sua própria empresa especializada na fabricação de anéis de pistão e fundou a Tokai Seiki. Ele nomeou seu amigo de longa data, Kato, como presidente da nova companhia. Juntos, Soichiro e Kato se dedicaram ao máximo para o sucesso do empreendimento, estabelecendo o Centro de Pesquisa de Anéis de Pistão, uma iniciativa que visava aprimorar a qualidade e a tecnologia da produção. Por um longo período, os dois enfrentaram grandes dificuldades para fazer qualquer progresso significativo. O trabalho intenso e constante, aliado ao estresse físico e mental, levou Soichiro a perder peso rapidamente. O desgaste de tantos anos de esforço o fez parecer uma pessoa completamente diferente e mais velha. Após uma série de fracassos, Soichiro tomou a decisão de aprimorar seus conhecimentos em metalurgia e se matriculou como aluno de meio período no Instituto Industrial de Hamamatsu. Só em 1939, após muito esforço, ele finalmente conseguiu desenvolver um pistão funcional. Confiante em seu trabalho, Soichiro deixou seu posto na Art Shokai, entregando a responsabilidade da filial para alguns de seus estagiários e se dedicou integralmente à sua nova empresa. Quando a Toyota entrou em contato solicitando pistões, dos 50 modelos enviados, apenas 3 conseguiram passar nos rigorosos testes de qualidade. Esse revés foi desanimador, mas Soichiro não se deu por vencido. Ele passou os anos seguintes viajando pelo Japão, visitando fábricas de aço e universidades para aprimorar suas técnicas. Após ganhar mais confiança, fez uma nova tentativa. O resultado foi impressionante. Seus pistões não apenas passaram no controle de qualidade, mas também começaram a receber pedidos de todo o país. A demanda foi tão grande que a empresa precisou contratar cerca de 2.000 pessoas. As coisas estavam finalmente indo bem, até que o Japão entrou na Guerra do Pacífico em 1941. No ano seguinte, a empresa de Soichiro foi colocada sob o controle direto do Ministério das Munições. A Toyota adquiriu 45% das ações e Soichiro foi rebaixado de presidente para diretor. A situação piorou rapidamente. Muitos funcionários foram convocados para o serviço militar e a empresa enfrentou sérias dificuldades. Em 1944, as sirenes de ataque aéreo se tornaram cada vez mais frequentes. A empresa de Soichiro foi diretamente atingida por uma explosão de bomba, destruindo sua fábrica. Para agravar ainda mais a situação, em janeiro de 1945, o terremoto de Nankai abalou a região, causando o colapso da fábrica de Iwata. O Japão se rendeu em agosto de 1945, mas até esse momento Soichiro havia quase perdido tudo. Após o fim da guerra, Soichiro decidiu vender o que restava de sua empresa para a Toyota por 450.000 ienes e anunciou publicamente que iria tirar um tempo para refletir sobre o futuro. Um ano após a guerra, o país enfrentava um colapso econômico com sérias dificuldades. Havia escassez de alimentos, roupas e abrigo. Soichiro sequer conseguia gasolina suficiente para ir de carro até o mercado comprar comida para sua família. Em meio a essa crise, Soichiro encontrou um motor gerador que havia pertencido ao exército imperial japonês, utilizado durante a guerra para alimentar um rádio sem fio. Impressionado pelo motor, ele começou a entender seu funcionamento e teve uma ideia brilhante. E se ele acoplasse esse motor a uma bicicleta? Ele sabia que o país estava em necessidade urgente de uma solução de transporte barato e acessível. Em 1946, Soichiro utilizou seu antigo armazém para fundar o Honda Instituto de Pesquisa Técnica, com o único objetivo: descobrir uma forma de produzir motocicletas. Juntamente com uma equipe de 12 homens, ele seguiu sua ideia e, após muito esforço, conseguiu montar sua primeira moto usando motores que encontrou e outras peças de reposição. Essas motocicletas fizeram sucesso instantaneamente
e as encomendas começaram a chegar de diversas partes do país. Logo, Soichiro se viu sem motores usados para a produção. Então decidiu projetar e desenvolver seu próprio motor. Em 1947, ele finalizou o motor Type A, e pela primeira vez o nome Honda apareceu estampado em uma máquina. Em 1948, Soichiro fundou a Honda Motor Company, com a missão inicial de fabricar motocicletas para facilitar o transporte dos trabalhadores japoneses. No entanto, para expandir sua produção, ele precisava de mais capital. Então, Soichiro enviou uma carta a 18 lojistas de bicicletas em todo o Japão, oferecendo uma solução para ajudar o país a se reerguer. Das 18.000 lojas que ele contatou, 3.000 responderam positivamente e forneceram o dinheiro necessário para iniciar a produção. Um ano depois, a empresa lançou sua primeira motocicleta completa, o modelo D. Embora fosse um grande avanço, o modelo D era excessivamente grande e pesado, o que fez com que apenas algumas pessoas se interessassem pela moto. Soichiro, insatisfeito com esse resultado, desmontou a motocicleta e passou longas horas trabalhando para criar um modelo mais compacto e leve. Após 3 anos de testes e ajustes, ele finalmente desenvolveu uma nova moto que recebeu o nome de Super Cub. O Super Cub foi um sucesso imediato, alcançando um reconhecimento tão grande que ganhou o prêmio do imperador. Nesse período, Soichiro formou uma parceria estratégica com o investidor Takeo Fujisawa, que forneceu o capital necessário, além de oferecer suporte em estratégias financeiras e de marketing. Essa colaboração se tornaria a base sobre a qual a Honda Motor Company seria construída. Em 1958, o Super Cub chegou aos Estados Unidos com um preço atraente de apenas $295, um quarto do valor das motocicletas americanas. Graças ao marketing eficaz e à engenharia inovadora, a Honda rapidamente superou grandes nomes como Triumph e Harley-Davidson em seus próprios mercados. Nessa época, Soichiro também expandiu sua marca para o mundo das corridas. Mais do que um simples esporte, as corridas eram uma plataforma crucial para as empresas de manufatura exibirem seus veículos para o mundo. De fato, ao longo de sua carreira, sempre que um concorrente alcançava um marco, a Honda tomava isso como referência e se empenhava em superá-lo. Foi essa mentalidade que levou as motocicletas Honda de uma estreia desastrosa na primeira corrida internacional, em 1954, ao prêmio de melhor equipe de fabricante em 1959, na ilha de Man, considerada a maior corrida de motocicletas do mundo. Na década de 1960, a Honda já havia se consolidado como a maior fabricante de motocicletas do mundo. No entanto, tornar-se líder no mercado de motos não era suficiente para Soichiro. Ele estava em busca de um sonho ainda maior, um desejo que nutria desde os 8 anos de idade: entrar na indústria automobilística. Quando Soichiro anunciou sua entrada no mercado de automóveis, muitos o alertaram sobre os riscos envolvidos. O Japão já contava com gigantes como Nissan e Toyota, e as autoridades japonesas tentaram convencê-lo de que o país não precisava de outro fabricante de carros. No entanto, Soichiro não se deixou abalar. Em 1963, a Honda fez sua estreia no mercado automobilístico com o lançamento do T360, um mini caminhão compacto e confiável. Embora o T360 não tenha alcançado grande sucesso, ele foi seguido pelo primeiro carro esportivo da Honda, o S500. Assim como fez com suas motocicletas, Soichiro levou seus carros para o mundo das corridas. O Honda RA271 fez sua estreia na Fórmula 1 em 1964, e em apenas um ano a Honda conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio do México de 1965. O grande divisor de águas veio em 1972, com o lançamento do Honda Civic. O Civic se tornou rapidamente um dos carros mais populares do mundo, especialmente durante a crise do petróleo dos anos 70. A Honda desenvolveu uma inovação chamada combustão controlada por vórtice, um sistema eficiente de gerenciamento de combustível que permitiu aos motoristas percorrerem distâncias maiores com menos consumo. Além disso,
o Honda Civic foi projetado para reduzir a poluição, incorporando um conversor catalítico em seus modelos. Soichiro Honda se afastou da liderança da empresa em 1973 e faleceu em 5 de agosto de 1991. Em suas reflexões sobre sua trajetória, ele admitiu que cometeu muitos erros ao longo do caminho, mas se orgulhava das realizações que conquistou. Para ele, cada falha foi um passo importante para o aprendizado e para o progresso. A Honda chegou ao Brasil em 1971 e logo se tornou líder no mercado de motocicletas, com modelos como a Honda CG 160 e a Honda Bis, sendo os mais vendidos do país. De um menino que varria o chão de uma oficina, Soichiro Honda transformou a indústria automotiva e criou um legado incomparável. Sua busca por inovação e sua recusa em desistir elevaram a Honda a um patamar global de prestígio,